Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live no Hábito 28 sobre hábitos de leitura. Um tema bem interessante, um tema que particularmente eu adoro. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Kilvia Tavares, gerente comercial, inclusive ela acabou de chegar. Vamos mandar o convite para a Kilvia. Prontinho, vamos lá, vamos esperar a Kilvia aceitar o convite. E a convidar. Olá, Kilvia, boa noite, seja muito bem-vinda ao Hábito 28. Estou aqui exatamente informando aos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo hoje. Michele, seja muito bem-vinda. Que o dia de hoje é especial, a live de hoje é especial. É com uma pessoa que eu gosto muito, que é a Kilvia Tavares. Oi, Aline! Boa Tudo bem? noite! Como você Boa está hoje? noite! Boa Feliz noite, em boa estar aqui com noite. você, conversando sobre isso que eu gosto tanto, que eu amo tanto, né? A leitura. É a sua cara, não podia ser outra pessoa. Vamos dar aqui as boas-vindas para os nossos amigos que estão entrando. Andréia, Júnior Ferreira, Michele, Eva Júnior Rodrigues. Ferreira, o Cotonete, o DJ, super famoso Olha, aí. DJ, é mesmo, tá aqui, DJ Júnior Ferreira, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Danda, Dandan. e isso, sejam todos muito bem-vindos hoje numa live muito especial com a nossa querida Kilvia Tavares, para falar um tema que é muito gostoso de conversar. Pelo menos eu particularmente amo esse assunto, que é a leitura. Foi o hábito da leitura que transformou todos os outros hábitos da minha vida. E nada melhor do que trazer uma leitora que tem milhões de livros lidos, milhões, vamos exagerar, milhões de livros lidos, você não vê essa pessoa sem estar lendo um livro, e é aquela pessoa que você, quando você pensa em uma pessoa de referência, vem cá, deixa eu pensar numa leitora, uma leitora de verdade, você pensa em quem? Kilvia Tavares. Kilvia, Ai, meu seja Deus. muito bem-vinda ao Hábito 28, nessa nossa live maravilhosa sobre hábitos da leitura, e eu queria que você desse as boas-vindas para os nossos ouvintes desse momento. Oi, Aline, é uma alegria grande estar aqui, né? Então, todos sejam bem-vindos, tá? Espero poder contribuir aí com dicas sobre o hábito da leitura, que é algo que eu amo, eu sou apaixonada. Isso aqui é só uma amostra dos meus livros, tá? Só Muito uma bem! amostra. Tem muito mais. Eu sou viciada. Eu chego numa livraria, eu me Dá sinto vontade de comprar assim. tudo, né? É Parece assim, verdade. criança numa loja de chocolate. De Sou eu numa doce. livraria. Pronto, pronto. Acredito que muitos leitores que estejam aqui nos ouvindo vão ter simpatia com você. Vão se sentir da mesma forma. Está dentro de uma livraria, dá vontade de comprar tudo. E quando tem promoção de livro, então, aí que dá vontade de comprar mesmo, né? É. Mas, Kilvia, para a gente dar início a esse tema super relevante, que é o hábito da leitura, que para alguns é mais fácil, para outros talvez não tanto. E esse nosso momento, essa nossa conversa, é mais no sentido de ajudar, é de proporcionar para as pessoas algumas dicas, alguns insights, algumas ferramentas bacanas que podem ajudar, que talvez até goste de ler, mas não encontra muito tempo, não coloca como prioridade. E a gente está aqui para auxiliar nessa jornada, né, Kilvia? Conta pra gente como foi que iniciou o caminho da leitura na sua vida. Vamos lá. Eu sempre gostei muito de ler. Só que as minhas leituras não eram assim, eram romances, né? Eu assim lia, né, muito Jojo Moyes, então era mais ou menos isso. E sim, lia também muitos livros cristãos, desde que eu me converti há Hum. 12 anos, então eu comecei a ler muitos livros cristãos. Ai, legal essa formação. Isso. Só que, tipo assim, nos últimos anos, antes de eu realmente comprar isso e dizer eu vou ler, eu vou ser uma leitora, eu vinha muito distante. Tipo assim, lia 2 livros por ano, um livro, né? E aí, quando Sim. foi no final de 2019, eu coloquei uma meta para mim. Várias metas, né? Leitura, exercício físico, a alimentação saudável. E eu comecei
já no primeiro dia de 2019, eu disse, quando virar o ano, eu vou começar. E no primeiro dia, eu comecei a ler O Milagre da Manhã. Foi, assim, o Nossa, livro que da virada de começou chave. tudo. Aqui ele, ó. O Milagre da Silvia, Manhã. que eu quero até fazer uma pausa na tua fala, porque merece, depois da dica desse livro. Quem nos acompanha aqui no Hábito 28, que toda segunda-feira nós temos lives com convidados, a Kilvia não é a primeira convidada que fala desse livro. Fala que esse livro mudou a vida dela. Que esse livro transformou não só a visão de leitura, mas a visão de vida dela. A Liana Góes, que também nós fizemos uma live sobre gestão do tempo, né? Sobre ir para academia, como você encontrar tempo para ir para academia. Ela também comentou que esse livro foi revolucionário na vida dela. Então, para a Kilvia, esse livro também foi uma virada de chave. E você só vai saber qual é o livro que vai ser a sua virada de chave se você ler. Se você não ler, você não vai saber qual é o que vai ser a sua virada de chave. Então, se você não sabe nem por onde começar, comece pela sugestão da Kilvia. O Milagre da Manhã. É maravilhoso, não é não, Kilvia? Fantástico. E assim, tanto ele trouxe esse hábito, como logo eu fui colocando outros livros. A Manu tá aí pedindo para eu mostrar o livro. Tá, Manu? É esse aqui. Tanto eu fui colocando outros livros, como eu comecei também a treinar pela manhã cedo. Então, é um hábito que ele tá até hoje, né? E vários outros que eu fui adaptando baseado nesse livro, né? E aí... Perfeito, né? E aí, foi por conta disso que eu, vendo o perfil de uma amiga, eu vi que ela estava participando de um clube de leitura. Olha! É isso que eu quero para mim. Eu quero ler pelo menos um livro por mês, no mínimo. Que no final né? do ano são 12. Olha que maravilha, Kilvia. Kilvia, tem algo na tua fala que me chamou muita atenção. Você falou que antes lia, gostava de ler, lia livros cristãos e livros de romance, uma média de 1 a 2 livros por ano, mas uma coisa que fez você buscar mais foi estar insatisfeita com essa quantidade de leitura, correto? Correto. Eu, assim, tenho vários livros, sempre tive, inclusive livros voltados para o profissional, né? Legal. Mas eu não conseguia ler, eu não conseguia me dedicar, parar e me dedicar a isso, né? Maravilha. Porque, assim, começava a ler e ficava cansativo e dormia e ficava aquela coisa pesada e eu parava. Não tinha aquela motivação, né? Não tinha aquela motivação. Então, o primeiro passo, que é algo que, se a gente for traçar um passo a passo de quem quer colocar o hábito da leitura na vida, eu acho que o que você falou é bacana. É você se incomodar. Isso. É você dizer assim, eu só leio um livro por ano, então eu começo vários livros e não termino, mas tá tudo bem com isso. Se tá tudo bem com isso, o hábito da leitura ainda vai demorar mais um pouquinho para chegar na sua vida. Agora, se você se incomodar, se aquilo realmente mexer com você, dizer assim, não, eu tenho uma capacidade cognitiva muito maior de ler muito mais livros do que o que eu estou lendo hoje. E é através dos livros que eu vou ter mais conhecimento e vou conseguir conquistar mais coisas. E aí, se você pensar assim, estiver incomodada, estiver insatisfeita, é o primeiro passo para a mudança, como a Kilvia fez. E aí, quando você está incomodada, é incrível como as coisas começam a aparecer. Então, a Kilvia estava incomodada, ficou procurando ler mais livros. A partir de um livro já começou a mudança dela e ela começou a enxergar as coisas diferentes. Ou seja, chegou para ela o clube de leitura. E ela, é isso que eu preciso. Fechou, Kilvia. Continua, que tá muito bom. Pois foi desse jeito. E aí, eu fiz o contato com essa minha amiga e perguntei, como é que eu faço para entrar nesse clube? E eu estava disposta mesmo a pagar para poder participar. E ela disse, fala com a Aline. Fala com a Aline. Amiga, e paga quanto? Nada. De graça. Você só tem que ler o livro. Eu disse, só tem que ler o livro. Gente, que legal, fantástico. Né? Que legal, que legal. Ou seja, está disponível para a Kilvia, está disponível para mim, para você, para todos nós. Então, é só ler o livro do mesmo clube de livro. Muito legal. Amiga, e na sua opinião, assim, o que foi mais desafiador quando você pensa na época que você tentou colocar a leitura como hábito para você? O que para você era mais difícil?
na hora de ler? Né? Na hora de praticar a leitura. O que era? Era o sono, era o cansaço, era escolher o livro? O que era difícil para você? Vamos lá. Eu sempre escolhia livros pelos temas, né? Sim. Só que muitos deles eram cansativos para mim porque eram pesados. Como eu não tinha o hábito, eu ir para livros mais pesados, isso dificultava um pouco. Então, o Milagre da Manhã, ele foi o pontapé inicial. Uma leitura leve, uma leitura fácil, cheio de dicas para uma mudança dos hábitos da minha vida. E aí, eu fui para outros livros cristãos que eu já lia, né? E romances da Jojo Moyes, né? Que eu Sim, também sim, gostava demais. E quando sim. eu entrei no clube, que eu comecei a conhecer outros autores, isso foi fundamental, porque, tipo, Napoleão Hill, que foi o meu primeiro livro do clube, eu não conhecia. E eu amei. Gente, esse foi o meu primeiro livro no clube, tá? E eu não conhecia. E eu amei, porque é uma leitura fácil, é uma leitura leve, assim, cheio de insights. E eu vejo nele que ele tem muitas abordagens espirituais também. Então, Exato. vai, assim, dentro da minha fé, do que eu acredito. Então, não é uma coisa louca que vai me fazer sair do meu trilho, do meu caminho, da minha fé. É algo que vai fortalecer a minha fé dentro da minha área profissional, dentro do meu crescimento como ser humano. Então, assim, eu passei a conhecer outros autores que eu não conhecia. Napoleão Hill, Dale Carnegie, aí veio Talebinho, né? Talebinho é dos íntimos, né? Taleb. Gente, eu nasci em Taleb, tá? Nasci em Nicolás Taleb, que é o Talebinho, que nós apelidamos o autor, que ele nunca sabe disso, né? Mas, Kilvia, maravilha é isso que você trouxe pra gente. Olha essa visão que bacana. Quando nós colocamos metas ou objetivos que são muito arrojados, que são muito difíceis, podemos dizer assim, e a gente não consegue cumprir essa meta, o que acaba acontecendo com a gente é nos culpando e nos frustrando. E achando que a culpa é nossa por não conseguir chegar nesse objetivo. Como, por exemplo, a Kilvia. Ela queria ler livros muito robustos, ler livros muito densos, ainda estando engateando. É como se você tivesse, sei lá, fosse um bebezinho e quisesse correr, sem antes engatinhar, sem antes aprender a andar. Então, assim, aqueles livros poderiam ser lidos, mas talvez não fosse o momento para ela. Então, assim, a ideia é, você que não tem o hábito da leitura ainda, começa com pequenos livros, começa com livros com assunto que você gosta, começa com Gêneros, livros... né? Exato. Gêneros que você se identifica. Exato, com temas que sejam interessantes para você, que vai fazer com que aquela leitura passe rápido, que você goste daquela leitura, e aquilo vai sendo gostoso, prazeroso e vai trazendo um aprendizado. Do que você já começar logo, por exemplo, com um livro, sei lá, de filosofia, um livro mais intenso, mais profundo, que requer que você pare, pense um pouco antes de passar para a próxima página. Então, começa pequeno. Não vai logo com sede, muita sede ao pote, que é para você não se frustrar e dizer assim, poxa, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Não, você consegue. Talvez o método, a estratégia que não está correto. Então, quando a Kilvia se tocou disso, que ela queria ler esses livros e não conseguia, e foi a partir de um clube de leitura que ela conseguiu implementar o hábito da leitura, e hoje ela lê o livro que ela quiser. Não é, Kilvia? É isso mesmo. Quando eu coloco aquele desafio, eu vou pegar aquele livro, então eu consigo me dedicar e eu consigo finalizar aquelas leituras. E pasme, viu, Aline? Às vezes leio 2, 3 ao mesmo tempo. Ai, tu não fica louca? Dá certo. A coisa dá certo. Não, você não mistura os conteúdos na sua cabeça, nas caixinhas, né? Não. Cada livro na sua caixinha. Me identifico com você nesse hábito também. Também leio vários livros ao mesmo tempo. E aí meu marido olha, né? Aquela pilhazinha de livros do lado da cama. Aí disse assim, você tá só encostando esses livros aí? Eu disse, não, eu estou lendo todos eles. Aí ele fica com um olhão assim pra mim, tipo, isso é possível? Sim, isso é possível. Se é possível pra mim e pra Kilvia, também é possível pra você. Mas Kilvia, ainda não ficou claro pra mim qual é o principal desafio. Qual foi o seu principal desafio na hora de implementar a leitura? Era o sono.
Porque Hum, então eu gosto de ler quando eu vou deitar. Eu paro um pouco e eu vou ler, né? sim, Às vezes, durante o dia, eu paro para um café e eu leio também um pouco. Mas legal. o meu lugar e o meu horário é antes de dormir. Então, assim, Hum, muitas vezes, por exemplo, um sábado à tarde, eu ia ler, eu dormia. À noite, ok, porque eu já estou deitada, já estou me preparando. Então, a leitura vem como um calmante para que eu possa realmente entrar no sono profundo. Mas quando não me interessava tanto, eu acabava dormindo antes de conseguir dar uma boa continuidade aí na leitura. Então entendi. foi, então foi a minha maior dificuldade foi vencer o sono mesmo. Entendi. Inclusive, você já começou a responder uma outra pergunta, um outro questionamento que eu tinha para te fazer. Se você tem um ritual de leitura, um horário específico, um local, um ritual, algo que te remeta à leitura, que aquele momento é o seu momento. Então, você falou que normalmente lê à noite, não é isso? Normalmente é à noite, depois que eu chego em casa do trabalho, já me ajeito, já me preparo. Como eu durmo cedo por conta de outro hábito, que é o de treinar pela manhã cedo, então eu durmo super cedo. Então, quando eu vou deitar, é por volta de 8, 8h30, eu já estou me preparando. Então, eu leio ali 40 minutos, 1 hora, toda noite, e ali eu já consigo dar uma boa sequência. Então, esse é o meu horário preferido. Não que eu não leia durante o dia. Por exemplo, eu vou ao médico, eu levo lá o meu livrinho. Fico lendo enquanto eu aguardo. Eu Em vou vez de fazer estar mexendo exame. nas redes sociais. Exatamente. Eu vou fazer Boa. algum exame. Eu já estou ali com o meu livrinho enquanto eu sou atendida. E aí, em várias outras coisas. Às vezes, levo para o meu almoço também quando eu vou comer sozinha, né? Porque na grande maioria Sim, das vezes eu tô com os amigos, né? sim, Mas assim, sim. quando eu vou sozinha, aí eu levo o livro ali como companheiro. E aí eu almoçando e lendo, né? Talvez se a Patrícia e o Dandan estiverem aqui, eles vão confirmar, porque eu sempre vou lá pro Carole e eu fico Sim. almoçando e lendo. Olha aí, a Edmara falou que você leva o livro e a garrafa de água, É. sempre. É. Então, dois hábitos maravilhosos, leitura e hidratação. Tá perfeito, Kilvia. Mantém que é só sucesso. É. Silvia, e aí você citou sobre o livro Milagre da Manhã, e eu fiquei pensando aqui, você acha que a gente deve dar algum spoiler ou não para as pessoas sobre esse livro? Para elas ficarem com vontade de ler? Você acha? Eu acho que vale a dica para eles buscarem essa leitura. É melhor, né? A gente não fala dos salvadores de vida, não, né? Fala não. Fala não. Não! A gente não fala que lá tem 6 salvadores de vida, que são Tem. 6 hábitos que você precisa começar amanhã fazendo. Que é exatamente para o teu dia começar energizado e você conseguir dar conta Isso. de tudo. Pronto, o único spoiler que a gente vai dar é esse. É. Né? E Pronto. faz total diferença na vida da gente. Completamente, completamente. Ó, a Edmara também está concordando. Claudinha disse que o Carol é ótimo, que ela gosta de lá também. E a Edmara disse que ama o livro Milagre da Manhã, ou seja, é um livro cotado que, para quem não leu, ó, tá na hora de ler. E, Kilvia, me diz uma coisa: você tem um estilo favorito de leitura? Ou você disse que antes lia romance, lia livros religiosos, livros cristãos, e que hoje está mais diversificada essa leitura? Dentre essa diversificação, você se descobriu gostando de mais algum outro estilo ou você manteve o anterior? Tá. Romance, nunca mais eu li. Desde, 2000, desde o começo de 2020, eu não sei mais nem o que é isso. Os Olha, livros, os livros cristãos, eu sempre estou lendo um. Nesse ano, acho que eu já li uns 3 ou 4. Então, eu sempre gosto de intercalar. Mas o que eu me identifiquei, assim, Aline, valendo, com todo gosto, são livros sobre economia e política, né? olha que interessante, Kilvia. Qual foi o livro que deu pontapé, assim, aquele start, tipo, gostei disso, quero mais disso? Você tem esse livro? O Caminho da Servidão, O de Caminho da Hayek. Servidão. Hayek, Frederick A. Hayek. Foi, assim, um livro que Anotem, deu... gente, anotem. O Caminho da Servidão. O Caminho da Servidão é de um autor austríaco,
tá? Ele foi escrito no finalzinho da Segunda Guerra assim, traz relatos, traz dicas, traz histórias sobre economia, sobre política, assim. Ele é o pontapé inicial para quem quer entender mais o que acontece no mundo. E depois dele, eu fui partindo para outros autores e fui conhecendo autores fantásticos, como Thomas Sowell, como Jordan Peterson, que, ai, maravilhoso. Jesus, é maravilhoso. Ele eu adoro também. E olha só, as meninas estão se identificando com você, tá? Ana Cláudia diz que é a sua cara, leitura sobre política, né? Porque você se posiciona de forma muito, como é que eu posso dizer? Muito correta, de forma muito sábia, né? Nas suas redes sociais com a questão política. A Liana gostou da dica de leitura, viu? Anotou lá para ela ler esse livro que você colocou. E algo que foi interessante que você comentou e que me veio essa dica para dar também para as pessoas, para os nossos ouvintes, de que os próprios livros que a gente lê, eles também dão dicas de livros. Então, assim, quando, por exemplo, você pega uma Brené Brown, ela diz, por exemplo, que eu li tal livro, no livro tal fala um pouco mais sobre isso do que eu estou citando agora, e é um livro que eu recomendo. Ou então, você pode ler isso no livro tal, então traz uma citação de um livro. Então, eu faço muito isso nas minhas leituras, que é uma dica que eu quero dar para vocês. Eu anoto na parte de trás, vou pegar meu livro que eu estou lendo agora, certo? Na parte de trás, eu anoto os livros que este autor está indicando como sugestão de leitura. Então, cada livro, se eu não tiver lido ainda, cada livro que ele sugerir para aprofundamento de um assunto, de um tema, eu vou anotando na parte de trás e no final eu só transcrevo isso para minha agenda, ou então no final eu só vou atrás de comprar algum desses livros, mas eu sempre anoto na contracapa do livro as sugestões de leitura do próprio livro. Isso é bacana, principalmente quando você quer aprofundar na leitura de um determinado assunto. A Kilvia, por exemplo, política é um tema que ela gosta, economia é um tema que ela gosta. Vamos supor que ela está começando nesse tema. E aí, ela lendo sobre isso, ela vai descobrir outros autores que são tão bons quanto o que ela está lendo agora. Perfeito. E aí, indicado por um autor que já é bom. Então, assim, isso vai fazer com que ela comece a conhecer um pouco mais do assunto, um pouco mais do tema, sobre visões diferentes. Exato. E forma de forma crítica a opinião dela. Porque a gente também não é obrigada a concordar com tudo que está no livro, né, Kilvia? Não é. Conta pra gente um pouco sobre isso. É assim, por conta disso, então, a gente vai vendo várias visões, várias formas de avaliarem aquele momento, aquela história, aquele fato. E aí, a gente vai tirando posicionamentos. Tem vários livros que eu não concordo 100% com o que está ali. Mas foi muito bom conhecer, saber, para que eu possa dizer, não, isso eu não concordo, mas isso eu acho válido, né? Então, isso me despertou para avaliar. Tipo assim, opa, peraí, mas será que assim não seria? Não, mas será que desse jeito não poderia ser? E não me limitar a uma só posição, a uma só ideia, a uma só opinião. Mas eu dizer, opa, isso aqui tem coisas válidas, mas tem coisas que eu não concordo. Isso aqui, junto com isso, pode ser que dê certo, né? Então, assim, para a gente abrir um pouco o leque de ideias que está disponível. E, assim, isso é para todos os assuntos. Exato. Né? Não que eu seja uma especialista, porque eu sei. Não, gente, mas hoje eu consigo, e eu estou trabalhando para isso, estudando para isso, formar opiniões sobre um determinado assunto. Coisas que eu não sei, eu paro e digo, bom, eu não tenho opinião formada ainda sobre isso, né? Vou ler mais, vou estudar mais. Isso. Boa. Certo dia, perguntaram para mim sobre metaverso. E eu disse, bom, eu não tenho opinião formada sobre isso, porque eu não fui ler sobre isso. Mas não sei também. Eu não posso dizer algo. Né? É um tema bem recente. Recente. Boa. Mas sobre um outro assunto. Eu disse, bom, eu penso que isso é isso, e pode ser dessa forma, né? Tudo tem dois lados, né? Então, assim, para a gente poder
pensar e para a gente poder expandir as nossas ideias, os nossos pensamentos e poder nos posicionar, né? E eu Perfeito, Kio. sempre falo que, assim, eu costumo me posicionar de acordo com os meus valores e com os meus princípios, né? Então, eu Excelente. busco isso, levar isso aí na minha vida, no meu dia a Silvia, dia, baseado na perfeito. leitura. Isso que você citou dos valores e dos princípios é tão importante, né, que eu acho que vale até a pena a gente dar uma pausa e falar um pouco sobre isso. Que tem pessoas que têm medo que a leitura corrompa ela, né? Não, eu não vou ler sobre isso porque isso vai de encontro, não vai de encontro ao que eu acredito, coisas assim. Eu acredito que uma pessoa que busca ter uma intelectualidade, pelo menos mediana, ela, ela deve saber conversar um pouquinho sobre cada assunto, né? Você pode escolher alguns para aprofundar, para você ser realmente boa naquilo, especialista, expert, mas você pode simplesmente conhecer um pouco de cada assunto, até para você saber se posicionar, como a Kilvia falou, né? Sobre determinados assuntos numa roda de conversa, numa palestra, num congresso, enfim, onde você estiver. O seu conhecimento vai te acompanhar. Você vai construindo com o passar do tempo. E eu acredito que a leitura, ela abre um leque de possibilidades na nossa mente para a gente ir construindo uma linha de raciocínio. Então, assim, cada assunto, cada tema, cada área do conhecimento que você vai lendo, quanto mais diversificado for, mais vai construindo uma teia de conhecimento, onde você vai ver que as coisas começam a se encaixar, porque você começa a estudar um determinado assunto sob diferentes óticas. Então, você Uhum. pega um determinado assunto, talvez, por exemplo, o metaverso, e comece a ver o lado político disso, o lado econômico disso, o lado humano disso, o lado financeiro disso, o lado Social. social disso, o lado emocional. E aí, quando você começa a estudar determinadas áreas, você vai montando o seu arcabouço, montando os seus argumentos, o que você pensa. Você, como poder crítico, você, como uma pessoa que tem criticidade, vai montando a tua opinião sobre o assunto, que nem é certo nem errado, é a sua opinião, né? É. E aí, outro ponto super importante que a Kívia trouxe foi a questão dos princípios e valores. Quando você tem claro, você busca o autoconhecimento e sabe quais são os seus princípios e valores, você sabe mais para onde você quer ir do que para onde você não quer ir, e você sabe escolher melhor suas leituras, para que você não se sinta perdendo tempo. Porque tem Isso. livros, talvez, que você pegou para ler e pensou assim: poxa, o que eu estou fazendo lendo esse livro que, ao meu ver, não tá casando, sabe? Não tá linkando, não tá legal essa leitura. Porque vão existir livros de todos os assuntos, de todos os jeitos, de todos os tipos enfim, de todas as línguas. Então, quando você tem princípios e valores bem estabelecidos, que eu acredito que seja o primeiro passo, você Isso. saber quais são os seus princípios e valores. Isso. Aí você dá os próximos passos, em busca de conhecimento, em busca de network, em busca de estudar outros assuntos, mas o primeiro passo é se conhecer. Se você não se conhece, como é que você vai saber até qual é o livro que você quer ler? Então, o autoconhecimento é o primeiro passo. Faz sentido, Kilvia? Perfeito. Faz total sentido eu saber o que eu sou e para onde eu quero ir, né? Então, o que é que eu vou buscar? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer coisa serve. Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Então, é fundamental o autoconhecimento antes de dar qualquer passo, né? Seja para, Perfeito. né? E, Kilvia, também não é arrogância você não concordar com o autor, né? Porque talvez Não. muitas pessoas pensariam, não, vou ter isso como verdade. Não necessariamente. Quando você lê vários autores de um mesmo assunto, você começa a ter essa opinião crítica de ter esse direito de não concordar com tudo. Mas que também você corre o risco de mudar a forma como você pensava se o autor conseguir mudar a sua opinião, né? Isso. Eu vou dar o exemplo do próprio Nassim Taleb, que foi o que a Kilvia citou, que é o autor do livro Antifrágil. Gente, leitura mais que obrigatória para quem quer ser uma pessoa inteligente é Nassim Taleb. Leiam ele. E ele falou sobre procrastinação positiva, né? Uma Uhum. procrastinação boa. E Isso. até aquele presente momento da minha leitura desse livro, eu achava que procrastinação só era ruim.
que não existia procrastinação boa. Eu, Aline. Quando eu li sobre isso, fez sentido para mim. Que a procrastinação boa é você deixar para depois aquilo que talvez naquele momento você não está preparado para fazer. E aí a criatividade, né? E aí a criatividade não vem, ou talvez você não tenha a ferramenta certa ainda, ou você não tem um conhecimento ainda para executar aquilo, mas que você vai fazer na hora certa. Então, essa procrastinação positiva é algo que mudou. Porque antes eu não acreditava nisso. E o autor fez mudar uma opinião em mim. Isso não é legal, Kilvia? Isso é perfeito. E eu, assim, trago muito pro meu trabalho. Sou da área comercial. Sim. Então, assim, muitas vezes tem coisas que eu digo assim, gente, como é que eu vou resolver isso? Não, porque eu tenho que ligar para fulano, tenho que ligar para ciclano. Aí eu paro e disse, calma. Espera um pouco. Amanhã pela manhã a gente vê isso. E aí, quando eu vou pela manhã, a coisa já tem fluído e já tá, sabe, tudo. Olha que legal. Várias vezes. Às vezes, falar com alguém, falar com um chefe, falar com, sabe? Então, assim, eu disse, calma. Vamos pegar mais informações aqui para a gente poder falar com ele só depois disso. Então, isso é uma procrastinação positiva. Eu não vou lhe resolver tudo na hora. Eu vou esperar o momento certo e as informações necessárias para que eu possa tomar a minha decisão e agir para resolver aquele problema. Perfeito, Kilvia, perfeito. A gente de forma mais assertiva. Às vezes, esperar um pouco mais é melhor do que resolver naquele momento, talvez com os ânimos mais exaltados, sem ter pensado em todas as possibilidades, sem ter pensado em todas as consequências. Então, a Kilvia colocando essa procrastinação positiva em prática. Kilvia, conta pra gente, você utiliza alguma técnica de leitura para conseguir ler vários livros? Vamos lá. Uma coisa que eu amo, tá? Eu só leio com uma reguinha e um marca-texto. Legal, leitura ativa, gosto. Isso. Cada livro meu tem um marca-texto de cor diferente. E eu uso os tons pastéis, que é para não ficar aquela coisa chamativa demais. Então, eu uso os tons pastéis e cada livro eu escolho uma cor. E aí, eu normalmente marco naqueles principais temas com a mesma cor do marca-texto, com as etiquetas. Então, assim, isso me ajuda a ter uma organização melhor do livro, né? Principalmente porque a grande maioria deles tem partes. Parte 1, parte 2, parte 3, capítulo 1, capítulo 2. Então, assim, eu vou marcando isso e vou colocando os marcadores nele e vou marcando com o marca-texto. Né? Então, assim, sempre usando uma régua, que é para ficar retinho, bonitinho, aquelas coisas assim, bem detalhes. Adoro. Kilvia, me conta, agora é uma curiosidade minha mesmo, tá? Você relê as anotações que você faz nos livros? Alguns livros, Aline, eu faço um resumo. Não são todos, tá? Alguns eu faço resumo. Então, quando eu vou fazer o resumo, eu releio, né? Então, tipo assim, quando são livros... aqui, por exemplo, você pode realizar os seus próprios milagres. Tem várias partes, tem vários itens nele dizendo passo 1, passo 2. Então, eu escrevo eles e eu faço um resumo. Então, meio que eu releio fazendo esse resumo, né? Mas não são todos, tá? Não são todos. Legal, legal. Não, mas resumo é bacana. Resumo faz você lembrar do livro mais facilmente e faz com que você fixe mais o conteúdo, acredito nisso, porque por fazer o resumo você tá ali se dedicando em produzir o resumo, né? Isso. Então faz você lembrar mais facilmente do livro, acho bacana. Eu uso uma técnica também de leitura para ler mais rápido, que é ler grupos de palavras. Aí eu passo o meu olho pelo grupo de palavras, eu já sei o que é que aquela frase está dizendo. Mas só dá para fazer isso com treino. Tipo, uma pessoa talvez começar a fazer isso, ela começa a entender melhor do livro, mas talvez a releitura seja melhor. Então eu faço isso com livros de releitura. Então, por exemplo, eu já li um livro, e aí eu preciso reler esse livro por conta do clube de leitura, que ele foi o escolhido do mês. Isso. Aí eu faço essa leitura mais dinâmica, aquele grupo de palavras, para poder... ser mais rápida na leitura e captar a essência e fazer as minhas anotações para os nossos encontros. Então, essa é uma técnica que eu uso também, né? Que é bem bacana. Perfeito.
E aí, Kilvia, me conta uma coisa. Como é fazer parte de um clube de leitura? Conta pra gente. Você contou Ai, que gente. começou a fazer parte de um clube de leitura porque uma amiga sua fazia, você viu, achou legal, e aí agora você faz parte de um clube de leitura. Conta pra gente como é fazer parte de um clube de leitura. Exatamente. Eu vi a Ellen, que é minha amiga desde lá da infância, a gente estudou junta, postou uma foto lá numa cafeteria com as amigas lendo Essencialismo. Era o clube lá falando sobre essencialismo, que eu acho que foi o terceiro livro lido no clube, né? Foi o terceiro livro lido no clube, Terceiro livro. exatamente. Aí eu Foi. disse, amiga, é um clube de livro? É. Aí eu já falei com a Aline Regis. E assim, gente, comecei com tudo. E o meu primeiro encontro foi em março de 2020. E assim, eu não parei mais. Eu acho que nesse tempo todo, eu deixei de ler, acho que uns 2 livros, por conta de viagens, férias, né? Mas todos os outros eu leio. E quando é um livro que eu não votei nele, que eu fico, não queria esse livro, mas eu acabo lendo, acabo entrando. Boa. Por quê? Boa. Por me sentir parte daquele clube. Então, poxa, todo mundo tá lendo? Será que eu Só não eu vou que não vou ler para ler. quando tiver o próximo encontro eu não ir? Ah, não, eu não vou ficar de fora. Aí eu leio. E, pasmem, As meninas estão normalmente eu adorando a amo tua livro. fala. Claudinha rindo horrores aqui. Lembrou da Ellen. A Liana tá dizendo que é maravilhoso fazer parte de um clube de livro. E aí você lê mesmo quando você não quer esse livro. Mesmo quando eu não voto nele, quando eu não quero, eu leio para fazer parte, para saber do que estão falando, para ir para o encontro, que é assim, são encontros maravilhosos. Fiz grandes amigas, né? Então, assim, gente, é relacionamento, é ter sempre, assim, tá sempre no meio de mulheres intelectuais, né? Que assim, mas eu não vou porque eu não sou. É também, né? Então, assim, não se sintam acuadas de que não são capazes, né? Boa, então, assim, todo boa. mundo tem a primeira vez, todo mundo tem o primeiro mês. E depois a coisa flui, você já faz amizade e já quer ler todos os livros, e já fica trocando ideias e já marca coisas extra-clube, né? Olha aí, exatamente. Quem não, né? É isso mesmo, isso mesmo. Kilvia, você é assim, muito empolgada com o clube de livro. Tô vendo aí você animadíssima. Inclusive, a Kilvia, ela é embaixadora do clube que ela pertence, né? Ela é embaixadora do clube, então ela já subiu um degrau a mais dentro do clube de leitura, o que é maravilhoso. E a ideia de existir um clube de leitura, gente, até para você que ainda não faz parte de um clube de leitura. Para quem quer implementar um hábito, ter um clube de leitura, ter um grupo de pessoas que estão tentando implementar o mesmo hábito que você, é uma comunidade de pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, que buscam os mesmos objetivos e que se motivam mutuamente. Então, todo hábito deveria ter um clube, né? Para exatamente você, pelo que você está passando, talvez uma outra pessoa também está passando, a dificuldade de ler talvez um livro por mês. E o mais legal, um compromisso. Quando você tem uma data certa para dizer até tal dia você tem que ter terminado de ler esse livro e você vai ser cobrado pela discussão dessa leitura no encontro, você começa com aquele senso de urgência. Preciso ler, porque eu preciso saber do que está aqui para ser discutido. Porque eu não vou para o encontro sem ter lido, né? Que é o único pré-requisito para participar do encontro. Então, se você tem dificuldade com o hábito da leitura, encontre um clube de leitura que faça exatamente isso, que crie esse vínculo e esse compromisso com a leitura. Até tal dia você precisa ter lido o livro, porque você vai discutir essa leitura. E isso se torna só o começo. Porque quando você vai ler esse livro e você vai discutir esse livro por conta desse compromisso, ele passa a ser só um livro. E aí depois você vai lendo 2, vai lendo 3, vai lendo mais. E isso vai se tornando parte de você. E aí o clube já começa a ser pouco para você, porque você já está lendo muito. Então o clube de leitura é legal por isso, não é, Kilvia? É, exatamente isso mesmo, né? Quando você
tá ali dentro do meio, fazendo parte daquele grupo, então, assim, você não quer perder por nada. E aí, vem uma dica aqui, vem uma dica ali, lê um e lê outra. Aí, quando você vê, você tá lendo 2, 3 livros por mês, né? Exato. Tá E sabe uma ficando. coisa que eu acho legal também, Kilvia, que eu aprendo muito nos encontros do clube de leitura? É a visão diferente da minha. Eu, por exemplo, entendi um determinado assunto que eu li no livro de uma forma. Só que no clube, por exemplo, a Daniele entendeu de uma forma diferente, a Claudinha entendeu de uma forma diferente, a Kilvia entendeu de uma forma diferente. E eu escutar a visão de uma outra pessoa, porque a leitura vai ser com a lente, com a minha lente. De Aline, com as minhas vivências, as minhas experiências, as minhas lutas, as minhas vitórias. Agora, a leitura de uma pessoa que é diferente de mim vai ter uma outra conotação. E escutar essa troca é muito rica. E aí, por isso que é interessante você partilhar de uma leitura, sabe? Porque além de você ler de forma ativa, ou seja, sublinhando, marcando, anotando, isso faz você fixar mais essa leitura, tanto quanto você escutar a opinião de outras pessoas sobre o mesmo livro. Então, isso é muito legal, né, Kilvia? Isso, com certeza, porque cada uma, ela vai tirar daquele texto o que está dentro da personalidade dela. Exato. O que ela pensa, o que ela acredita, ela vai entender daquela forma, né? Mas, lógico, para aquele lado. Então, quando há esse conflito no bom sentido, né? Quando há esse compartilhamento, há uma troca e há um repensar. Poxa, não é que é mesmo? Será não é que que faz isso? sentido, né? Será? Bom, Sim. pode ser. É algo Você já se abre pensar. para o novo, já se abre para o diferente. Né? Se abre para o novo. Você falou a palavra exata. Se abre para o novo. Legal. Porque eu penso que a gente ficar muito presa a uma só visão, a uma só opinião, isso nos paralisa. E assim, e quando a gente paralisa, literalmente, a gente para de evoluir, né? Então, assim, então é sempre estar aberto a ouvir. Lógico, eu sempre ajo baseado nos meus princípios e valores. Então, eu escuto, mas sempre estou aqui na minha linha, com o meu foco. Boa, que foi perfeita. Excelente, excelente colocação. Até faço uma analogia, é como se você lê o livro, você bebesse de uma fonte, certo? Você bebesse de um conhecimento. E você chega num encontro, é como se você bebesse de vários conhecimentos. Porque o livro lido pela Kilvia, com a visão dela, é uma outra fonte de conhecimento, fora o livro. Só que vai fazer com que eu me identifique mais ou menos, ou entenda melhor a colocação dela, porque eu também li o livro. Então, isso assim, essa troca, essa mescla é muito legal, é muito bacana. E assim, não sei para vocês, mas para mim, Kilvia, a sensação que eu tenho quando eu saio de lá é que eu tô muito mais inteligente. Porque eu li um pouquinho da cabeça de cada um de vocês, né? Perfeito. É muito legal. Kilvia, me diz uma coisa, qual recado você dá para as pessoas que querem implementar o hábito da leitura e colocam obstáculos? Ai, é muito difícil, acho muito legal, acho muito bonito, mas não é para mim, não consigo, é cansativo. Já tentei várias vezes, não consegui. Qual o recado? A gente já está se encaminhando para o final. Olha quão rápido passou essa. Não é? Rapidinho. E qual é o recado que você dá, aquela dica de ouro, aquela pérola que você deixa para o final, aquela cereja do bolo? Qual é essa dica que você dá para as pessoas? Primeiro, Aline, eu, Kilvia, nunca digo que eu não consigo. Então, sabe assim, porque eu não consigo. Tudo que você quer, você consegue. Boa. É só você mentalizar. Você não está querendo o suficiente. Se você não conseguir, é porque você não está querendo o suficiente. Exatamente. Então, primeiro passo, você não pode. Eu não posso. Eu posso sim. Você pode sim. Então, assim, eu posso ler. Segundo passo, escolher um tema da sua preferência. É um livro cristão, é um livro sobre a área de saúde, é um livro sobre finanças, porque você trabalha na área financeira, é um livro de autodesenvolvimento, né, que chamam de autoajuda, né? Isso. Mas
é um livro de autodesenvolvimento, é um romance. Gente, vai. Que seja. Só vai. Só vai. Começa para criar o hábito. Depois você vai galgando outros degraus. Silvia, dica maravilhosa. Primeiro, dizer que não consegue. Essa palavra não existe mais no seu vocabulário. Sempre você tem que pensar positivo. Se você já está falando assim, você já está entrando como derrotada, né? Você diz assim, não consigo. Então você não vai conseguir mesmo. Porque você vai dizer para o teu cérebro que você não consegue e você vai ter que não conseguir para você concordar com você mesmo, né? Não entrar em contradição. Então já começa sendo vitoriosa, não começa sendo derrotada. Então, vou conseguir. Pensamento positivo. Você pode até dizer, demora o tempo que demorar, mas eu vou conseguir implementar o hábito da leitura. E como a Kilvia falou, comece pequeno. Comece com micrometas, comece com mini hábitos. Comece com pequenas metas de leitura para você ir conquistando e se automotivando. Porque cada vez que você consegue alcançar uma meta, você fica feliz. Você fica feliz, seu cérebro fica feliz, você quer mais daquilo. Exatamente. Então, vai fazendo de pouquinho. Escolhe um tema que você gosta, como a Kilvia falou, que foi uma dica de ouro. Escolhe um tema que você gosta, um tema que não porque você precisa, mas porque você gosta, tá? Então, comece com um tema que você gosta. E a partir daí, isso vai virando um hábito. E depois que virar um hábito, você lê qualquer livro que você quiser, não é, Kilvia? É isso mesmo, é isso mesmo. Maravilha, maravilha. Então, gente, hoje nós conversamos com a Kilvia Tavares, embaixadora do Clube de Livro, maravilhosa, uma leitora nata, inteligentíssima. Política e economia é o tema que ela mais gosta, daí tu tira. Quão inteligente que essa mulher é. E ela esteve aqui comigo no Hábito 28, conversando sobre o hábito da leitura. Kilvia, obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua energia, pelo brilho dos seus olhos em falar de livro, em falar de leitura, por mais mulheres no mundo como você. Nós fomos prestigiadas por todas essas pessoas maravilhosas que ficaram aqui com a gente até o final, inclusive colegas nossas no nosso clube de leitura, né? Nossas amigas, Ana Cláudia, Liana, Edmara, Semiramis também ficou aqui, ó, até o final, tá? Agradecendo aí todo mundo. Que você quer se despedir, dar um recado final, Kilvia? Quero agradecer, Aline, o convite. Realmente, o tema não poderia ser mais a minha cara, né? Então, assim, fico muito feliz de poder estar dando essas dicas, falando um pouco sobre a leitura, que é um hábito que faz parte do meu dia a dia. Então, agradecer demais. Muito obrigada a você. Lembrando que o Clube de Livro, meninas não só de Fortaleza, mas de qualquer lugar do Brasil, podem participar, porque nós temos encontros online também. Então, boa, Edmara, você está aí. Boa. Né? Então, assim, além dos nossos encontros presenciais, fala isso, temos encontros online. Então, assim, não vamos abrir mão da leitura. É muito legal, é muito bacana. Um livro por mês, gente. É tão tranquilo ler um livro por mês que já você vai estar querendo ler muito mais do que isso. E o mais legal, as vagas estão abertas, hein? As vagas abriram agora, sábado passado, com o último encontro. Elas ficam abertas até sexta-feira. Então, se você é mulher e não tem um clube de leitura ainda, tá perdendo tempo. Segue lá no Instagram, Clube de Livro. E aí, conversa com a Kilvia lá no Instagram, porque a Kilvia que toma de conta dele, ela é embaixadora. E aí, com certeza, você vai adorar fazer parte do nosso clube de leitura. Obrigada, Kilvia. Um beijo grande no seu coração. Fica com Deus. Obrigada a todos e até a próxima live. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.